Olá, meu nome é Misael de Santana e, junto com Júlia Cavalcante de Lima, desenvolvemos o trabalho Educação na Era Digital, integrando a cultura pop ao processo de ensino e aprendizagem. A visão geral do nosso artigo ficou assim: introdução, objetivos, metodologia, o referencial teórico que vai tratar sobre cultura pop e globalização, e o diálogo geracional da sala de aula. Partindo para resultados e discussões, vamos falar sobre aplicações pedagógicas e das músicas, audiovisual, literatura e memes, concluindo com as considerações finais. Vivemos uma era que é profundamente marcada pelas tecnologias e pela influência das mídias digitais, que reconfigura não apenas nossa forma de se comunicar, mas também de aprender, construir identidades e nos relacionarmos com o mundo. A cultura pop vai se manifestar em filmes, séries, músicas, memes, redes sociais, literatura, vai transcender a esfera do entretenimento. Ela vai se consolidar como um fenômeno social e cultural muito complexo, atuando como um poderoso vetor de transformação simbólica, política e subjetiva para as novas gerações. Nesse sentido, a educação contemporânea é desafiada a acompanhar essa transformação. Incorporar a cultura pop na escola não vai ser banalizar o ensino ou substituir os conteúdos tradicionais, mas sim torná-los mais significativos e relevantes. Trata-se de conectar o conhecimento escolar formal às experiências, linguagens e repertórios simbólicos que já fazem parte da vida dos alunos. Como defendia Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. Isso implica reconhecer que o estudante é um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. Ele é portador de saberes, vivências e um repertório cultural próprio, que, quando valorizado, vai potencializar o engajamento e a construção crítica do saber. Nosso estudo se orientou por três objetivos principais interligados e complementares. O primeiro é compreender a relação entre cultura pop, globalização e educação, examinando as dinâmicas de homogeneização e heterogeneização cultural e seu impacto na construção de identidades juvenis. O segundo, investigar os desafios e oportunidades do diálogo geracional em sala de aula, considerando os diferentes hábitos culturais digitais de estudantes e professores. O terceiro, propor aplicações pedagógicas fundamentadas para o uso de linguagem da cultura pop, como música, audiovisual, literatura e memes, no ensino, de modo a promover engajamento, criticidade e aprendizagem significativa. Para alcançar os objetivos propostos, optamos por uma abordagem metodológica de natureza qualitativa e exploratória, ancorada em uma revisão bibliográfica sistemática. Essa escolha se mostrou a mais adequada para apreender a complexidade do fenômeno em estudo, permitindo-nos uma compreensão abrangente do contexto social, histórico e cultural no qual a cultura pop e a educação se entrelaçam. A cultura pop é um dos fenômenos centrais da globalização contemporânea, funcionando como um veículo crucial de circulação simbólica e de produção de identidades. Ela reflete uma tensão constitutiva. Por um lado, opera um processo de homogeneização cultural, ao difundir produtos midiáticos ocidentais, especialmente os norte-americanos, em escala planetária. Por outro, é palco de heterogeneização, já que esses conteúdos globais são constantemente reinterpretados, adaptados e ressignificados de acordo com os contextos locais específicos. Autores como Stuart Hall e Nestor Garcia nos oferecem as chaves para entender esses movimentos dialéticos. Stuart Hall argumenta que a globalização não é um simples processo de uniformização, mas um campo de disputa onde as culturas locais rearticulam o global e o transformam, produzindo novas formas híbridas de identidade. Nestor Garcia, por sua vez, desenvolve o conceito de hibridização cultural, para explicar como as sociedades, notadamente as latino-americanas, absorvem e ressignificam elementos da cultura global, criando um mosaico que combina o tradicional e o moderno, o local e o transnacional. Um dos desafios mais importantes da educação na atualidade é o diálogo entre gerações no espaço da sala de aula. Esse desafio emerge de um choque de hábitos, um conceito elaborado por Bourdieu. De um lado, os alunos nativos ou imersos na cultura digital possuem um hábitos marcado pela velocidade, pela interatividade, pela multiplicidade de telas e estímulos e pela lógica não linear do hipertexto. É o que Santana e Ferreira chamam de estética TikTok, vídeos curtos, frenéticos, criativos e inclusivos
que priorizam a instantaneidade e a síntese. De outro lado, muitos professores foram socializados em hábitos escolar tradicional, centrado na autoridade docente, na linearidade do conhecimento, na cultura do livro e na leitura profunda. Essa diferença de disposições internalizadas pode gerar conflitos, desencontros e uma sensação de estranhamento mútuo, onde os gostos e referenciais dos jovens são frequentemente desqualificados como inferiores ou efêmeros. No entanto, essa diferença não precisa ser um abismo intransponível. Como lembra Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si. A escola pode e deve se tornar um espaço de mediação intercultural e intergeracional. Em vez de ver a estética TikTok como uma adversária, podemos enxergá-la como uma nova gramática a ser compreendida e, quando pertinente, incorporada pedagogicamente. Atividades que envolvem a produção de vídeos curtos, a análise crítica de influencers ou a criação de memes sobre conteúdos curriculares são exemplos de como essa linguagem pode ser ressignificada em prol da aprendizagem, promovendo um diálogo mais autêntico e uma educação verdadeiramente inclusiva. A música é mais do que uma arte, a música é uma ferramenta cognitiva e social poderosa. Ao longo da trajetória humana, em todas as civilizações e contextos sociais, a música tem sido constantemente criada, praticada, valorizada, mantendo uma relação inegável na experiência das pessoas. Desde o primórdio da filosofia, pensadores como Platão já atribuíam à música um papel fundamental na formação educacional e moral, reconhecendo sua capacidade de influenciar e moldar o caráter dos indivíduos. Hoje, a neurociência comprova seus benefícios para o desenvolvimento cerebral. Em sala de aula, existem diversas músicas que podem ser usadas para discutir temas complexos. A música Planeta Água, do Guilherme Arantes, pode abrir um debate sobre sustentabilidade. A música do Rapa, Todo Camburão, tem um pouco de navio negreiro, pode facilitar uma análise crítica sobre racismo estrutural e violência policial. Fotografia 3x4, do Belchior, retrata os fluxos migratórios e a urbanização. A música, portanto, articula dimensões éticas, estéticas e sociais de forma singular. Podemos ser usada em sala de aula como uma ferramenta poderosa. A integração do audiovisual no contexto educacional configura-se como estratégia pedagógica inovadora, capaz de transformar radicalmente a relação dos estudantes com o conhecimento. Moran afirma que o vídeo seduz, informa, entretém e projeta em outras realidades. Esta abordagem representa muito mais do que uma simples incorporação tecnológica às práticas educativas tradicionais, constituindo-se em verdadeira revolução paradigmática na forma de conceber o processo de ensino-aprendizagem. Trabalhos como Tempos Modernos, do Charles Chaplin, vão ilustrar, por exemplo, a alienação do trabalho, que é um conceito marxista. Matrix possibilita um diálogo filosófico com a alegoria da caverna de Platão. O Alto da Compadecida une cultura popular, ética, literatura regional. E séries como Todo Mundo Odeia o Chris vão abordar racismo, empatia e identidade de forma acessível. Apesar dos livros serem o material didático mais utilizado na educação em seus diversos níveis, desde a educação infantil até a educação superior, sempre vai haver um livro em sala de aula. Mas existe um desafio que é vencer a resistência à leitura. Dificilmente os estudantes, principalmente os mais jovens, vão se sentir influenciados a ler livros como O Cortiço, Dom Casmurro e Vidas Secas. Livros muito clássicos acabam por ter uma linguagem de difícil acesso e muitas vezes um conteúdo denso. A solução não seria abandonar os clássicos, mas construir pontes. Como defende Paulo Freire, a aprendizagem deve partir da realidade do educando. Não importa se o aluno começa a ler por meio de quadrinhos como os do Homem-Aranha ou por meio de livros de infanto-juvenil como Harry Potter. Leitura é leitura. É importante que os alunos comecem no mundo da leitura por coisas que interessem a ele. Assim, no futuro, eles poderão partir para os materiais mais densos. A cultura digital contemporânea é palco de um fenômeno linguístico e social de propagação vertiginosa, o meme. O meme, hoje em dia, ele é entendido como um gênero discursivo digital e acaba sendo uma ferramenta muito subestimada.
Eles conseguem condensar ideias complexas em uma linguagem acessível, com humor, promovendo a criticidade e a interpretação de linguagem, tanto verbal quanto não verbal. Um meme sobre a Revolução Francesa, por exemplo, sobre um conceito de filosofia, pode gerar debates em sala de aula e fixar conteúdo de maneira mais memorável. O uso do meme em sala de aula, assim como todas as outras ferramentas que o professor possa utilizar, exige critério e mediação, mas o potencial para tornar a aula um espaço vivo e comunicativo e crítico de todas essas ferramentas é inegável. A análise desenvolvida ao longo deste trabalho permite concluir que a cultura pop, quando integrada de forma consciente e crítica ao processo educativo, constitui-se como uma poderosa aliada para a educação do século XXI. Ela atua como uma ponte mediadora entre o conhecimento formal escolar e as experiências cotidianas dos estudantes, promovendo engajamento, criatividade e principalmente o desenvolvimento do senso crítico. Contudo, essa integração não é espontânea e nem isenta de riscos. É fundamental que o professor assuma o papel mediador da cultura, tal como alertado por Adorno e Horkheimer, pois a indústria cultural pode reproduzir lógicas de consumo passivo e dominação simbólica. Cabe ao educador, inspirado pela proposta freiriana, transformar o entretenimento em oportunidade para que o aluno leia o mundo, compreendendo as contradições sociais, políticas e ideológicas que permeiam os produtos culturais que consomem. Integrar a cultura pop à educação vai além de uma simples inovação metodológica. É um ato político e talvez até decolonial, que reconhece e valoriza os saberes e as linguagens das juventudes, historicamente marginalizados pelo cânone escolar tradicional. É uma forma de promover diálogo geracional mais equilibrado e construir uma pedagogia verdadeiramente democrática, sensível e conectada com a realidade cultural da contemporaneidade. Educar na era digital exige, sobretudo, a coragem de ouvir, dialogar e reencantar o processo de ensino-aprendizagem. Obrigado.